Graça e paz a todos. Estou aqui para gravar mais um vídeo e esse vídeo eu quero falar de um assunto que é muito pouco comentado e muito pouco também esclarecido, que se chama desligamento de alma. Quando é que uma alma ela se desliga? Quando ela se liga a alguém. Então eu quero mostrar para vocês o que é uma ligação de alma e por que é necessário, muitas vezes, fazer um desligamento de alma. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender, que ligação de alma, o que é alma? Alma é sentimento, emoção, vontade, querer. Então, a ligação de alma é uma ligação forte de sentimentos. É uma ligação tão forte que muitas das vezes ele pode se tornar prejudicial. Pode ser uma ligação de alma abençoada, ou uma ligação de alma não abençoada, né? Então, nós vamos ver que ligação de alma é quando há um ligamento muito forte de sentimentos. Então, vamos dizer assim, uma ligação de alma, por exemplo, o casamento. O casamento é uma ligação de alma. Duas almas, elas se ligaram e se tornaram uma, não é isso? Mas eu quero te mostrar uma ligação de alma que não é abençoada por Deus, que está aqui em 1 Coríntios 6. Eu vou ler um versículo para vocês, que está no versículo 15 e 16. Fala assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, o membro de Cristo e fareis membro de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão dois numa só carne. Aí o verso 17 fala assim, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Então o Senhor, né, está lá habitando no nosso Espírito, que o Espírito Santo está. Mas a nossa alma, quando um homem e uma mulher têm um relacionamento sexual, eles se tornam um. Na verdade, o casamento, ele é concretizado mesmo quando há a relação sexual. É no ato sexual que o casamento ele é concretizado, não é no cartório, não é na igreja, mas é no ato sexual. Por quê? Porque se não houver o ato sexual, o casamento ele pode ser anulado. Ele pode ser anulado. Na Bíblia, né, no Velho Testamento, até se o homem casasse e descobrisse que a mulher não era virgem, ele poderia devolver a mulher. Então vamos entender aqui. Então, o casamento, ele é um relacionamento abençoado, ele é uma ligação de alma abençoada. E também era uma aliança. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre aliança. E aqui na igreja, esse texto que eu li, que Paulo fala para os Coríntios, ele estava falando para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja, irmãos, que tinha muita prostituição. Corinto era uma cidade portuária, então vinham-se muito marinheiros que chegavam nas cidades, então tinham muitas prostitutas que se prostituíam com aqueles marinheiros. E havia muita prostituta, então, na cidade de Corinto. E as prostitutas, elas foram se convertendo. Mas os homens, eles continuaram com a prática de procurar as prostitutas. Tanto que se você voltar um pouquinho e ver 1 Coríntios capítulo 5, Paulo está exortando eles, que fala assim, geralmente ouve-se falar que há no meio de vós fornicação, e fornicação tal que nem entre os gentios se nomeiam. Ou seja, a igreja estava pior do que o mundo, de tanta prostituição. Porque os homens eles iam se convertendo e continuavam procurando as prostitutas. Aí Paulo vai e fala assim, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Faloeis, porém, membros de uma meretriz? Não, por certo. Por quê, irmãos? Porque quando há um relacionamento sexual, não é apenas quando é um casamento, quando se casa certinho, bonitinho, que os dois são uma só carne, não. Um relacionamento sexual fora do casamento também, os dois se tornam uma só carne. É isso que está falando aqui, ó. Tomareis, pois, o membro de uma meretriz e tomareis o membro de Cristo e os farei membro de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Ou seja, irmãos, presta atenção. É como você pega uma folha branca e uma azul e colou. Pegou cola e colou. Na hora de desligar, a branca vai levar pedaço da azul, a azul vai levar pedaço da branca.
Por quê? Se tornou um só. É como você pega o leite e coloca o café no leite. Aí você vai separar como o café do leite. Se tornou um, não é verdade? Então, essa pessoa se torna uma só. Ou seja, tudo que está no homem passa para a mulher e tudo que está na mulher passa para o homem. Então, se o homem está lá carregado lá por alguns espíritos malignos, aqueles espíritos passam a ter acesso ao corpo da mulher. Porque há uma ligação de alma e de corpo. Certo? A gente está falando da ligação de alma. Por quê? E demônios? Irmã, demônio, presta atenção, o demônio ele é espírito. Então, ele entra no corpo e manipula a alma. Então, quando você se torna um só corpo, tudo que está no corpo de um passa para o corpo do outro. Tudo que está no corpo da mulher vai para o corpo do homem. Tudo que está no homem passa para a mulher, porque se tornou um só. Você está me entendendo? Então, presta atenção. Então, é muito sério um relacionamento sexual fora do casamento. Então, hoje, né, é muito, muito comum, às vezes você vai orar com a pessoa já teve vários relacionamentos sexuais. Porque, infelizmente, hoje, os valores bíblicos, né, eles deixaram, parece que a igreja, o mundo, né, virou tudo uma coisa só. E os valores bíblicos, eles perderam valor. Às vezes a pessoa está dentro da igreja e está tendo relacionamento sexual fora do casamento. Isso aí traz uma ligação de alma. E essa ligação de alma faz com que você fique presa àquela pessoa. Talvez você não está presa a ela mais, mas no mundo espiritual você acaba ficando presa a essa pessoa. A mesma coisa, o que acontece? Uma ligação de alma. É quando uma pessoa que morreu. Às vezes a pessoa já morreu e você não consegue. A pessoa não consegue. Ela lembra o dia, a hora. Ela lembra... hoje está fazendo 1 ano e 3 meses e tantos dias que fulano morreu. Ou seja, a pessoa morreu, mas a que está viva aqui também morreu junto. Por quê? Porque a ligação de alma é muito forte. Isso acontece muito entre marido e mulher. Você vê, às vezes um homem morre, passa uns meses a mulher morre, ou a mulher morre, passa uns meses o homem morre. Por quê? Por causa da ligação de alma. Então é necessário que a alma seja desligada. Se a alma estiver ligada a esse ponto, irmãos, não estou dizendo que todo relacionamento ele pode trazer uma ligação de alma. Todo relacionamento sexual traz uma ligação de alma. Mas às vezes, quando a pessoa não é muito mais já ligada ao marido, à mulher, isso não acontece. Mas tem muitos casos que quando um morre, o outro também quer morrer. Por quê? Porque está ligado àquela ligação de alma. Deixa eu te dar um outro exemplo de ligação de alma. Está aqui em Juízes. É uma ligação de alma também não abençoada. Juízes 16. Aqui está falando de Sansão. Quando Sansão ele se liga a Dalila. Fala assim, Juízes 16:4. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soré, cujo nome era Dalila. Ele se afeiçoou. Ou seja, o sentimento dele ficou ligado agora a Dalila. A tal ponto, irmãos, que Dalila, ela fazia o que ela queria com Sansão. Olha que relacionamento prejudicial. E a alma dele estava totalmente ligada à alma dela. Por quê? Porque eles tinham um relacionamento sexual, ela era uma prostituta. E aí, o que ela fez? Só que a alma dele estava ligada a dela, mas a dela não. O que acontece? Ela começa a querer saber, os filisteus oferecem para ela dinheiro para descobrir de onde vinha a força de Sansão. E aí Sansão, ele fala com ela, né? E aí no verso 10 ela fala para ele assim, então disse Dalila a Sansão, eis que zombaste de mim, me disseste mentira. Ora, declara-me agora como poderia ser amarrado. Ela queria saber de qualquer maneira da onde estava vindo a força dele. E ele vai falando, se me prender com as cordas assim, se me fizer 7 tranças no meu cabelo. E ele vai falando coisas que não era verdade, até que chega um ponto, irmãos. Olha para você ver a questão da cegueira, né? De que uma pessoa fica quando ela está dominada por outro, o sentimento dela está dominado. O verso 15 fala assim, ela fala para ele, então lhe disse, como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Quer dizer, o coração, o sentimento. Já 3 vezes zombaste de mim e ainda me declarastes que consiste a tua grande força?
E aí no 16 fala, e sucedeu que importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E o 17, descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe, nunca passou navalha pela minha cabeça. E aí Sansão, então, ele cai na armadilha. Por causa de quê, irmãos? Por causa de uma ligação de alma prejudicial. E essas ligações de alma prejudicial pode acontecer entre amigos. Às vezes você tem um amigo que ele te domina, manipula, e você fala assim, você não consegue se livrar da pessoa. Por mais que a pessoa te domine, por mais que a pessoa te manipule, você está lá sempre fazendo o que ela quer. Por quê? Porque existe ali uma ligação de alma. Então é bem necessário que você ore, cancelando. Eu vou estar orando com vocês, fazendo a oração de desligamento de alma, explicando para você como que você ora, e você pode orar sozinho. Às vezes você é uma pessoa que casou, mas você teve vários relacionamentos sexuais antes do casamento. Às vezes tem mulher que fica sonhando com noivo, às vezes pensa assim, se eu tivesse casada com fulano, meu casamento seria melhor, porque às vezes existe uma ligação forte de alma, às vezes não houve nem relacionamento sexual, é igual eu estou falando, às vezes é a amizade, às vezes é o sentimento que se ligou a tal ponto que houve uma ligação de alma. Mas todo relacionamento sexual cria uma ligação de alma. Mas pode acontecer também de haver ligação de alma entre pessoas que morreram. Uma vez eu fui conversar com o senhor, fazer um atendimento com o senhor, ele chegou com aqueles tanto de santinho de pessoas que já morreram. E ele sabia até a data de cada um. Esse aqui tem um ano depois que esse aqui morreu, esse aqui morreu. Depois de um ano e tanto tempo que esse aqui morreu, esse aqui morreu. E aí eu falei com ele, você está ligado ainda a essas pessoas que morreram. Então a gente fez o desligamento de alma, porque ele carregava aqueles papelzinhos que dão quando faz missa de sétimo dia, no sepultamento, aquela coisa, aqueles cartãozinhos que eles dão com às vezes com alguma frase, ou às vezes falando, né, colocando data que a pessoa nasceu, data que a pessoa morreu. E ele guardava aquilo, tudo com ele. Então ele estava vivendo aquela morte o tempo inteiro. Então, irmãos, às vezes teve relacionamento homossexual, né? Irmão, mas às vezes você não vai confessar isso para ninguém, não precisa, às vezes nem vai ser necessário. Ouça o vídeo, faça a oração, se desligue. Às vezes teve relacionamento com lesbianismo, cria ligação de alma, abre uma porta no mundo espiritual para um demônio atuar na sua vida. Aí você fala, não, mas eu nunca mais me deitei com uma mulher. Mas aí vem seus descendentes, lá no meio dos seus descendentes tem uma lá que se torna lésbica, porque uma porta foi aberta através de uma ligação de alma, de um relacionamento sexual que houve no passado com essa pessoa. Então você tem que pedir perdão, você precisa fechar essa porta, porque houve um relacionamento sexual, houve uma ligação de alma. E presta atenção, demônios, mais uma vez eu vou falar, demônio ele não habita espírito, ele é espírito. Ele habita o corpo e manipula a alma. Por quê? Porque você vai ver que ele entrou lá na serpente, serpente não tem espírito. Ele entrou nos porcos, porcos não tem espírito. Não tem espírito. O espírito do homem, ou o Senhor está lá, o Espírito Santo está lá e vivificou ele está vivo, vivificou, ou ele está em estado de morte. Ele está inerte, mas o demônio não habita espírito. Ok? E eu vou te falar mais um exemplo, que é o exemplo que está em 1 Samuel 9. Desculpa, 1 Samuel 18. Vamos lá? É o relacionamento entre Davi e Jonatas. Fala que a alma deles se ligou uma à outra, ao outro. 1 Samuel 18. Fala assim, olha, o verso 3, 18, versículo 3, fala assim, e Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Então, eles fizeram aliança, depois eu falo sobre aliança.
Então, ele amava com a sua própria alma. E isso é ligação de alma entre amigos. Aí, quando nós vemos, né, que Jonatas, ele não apoia o pai, porque o pai estava errado, o pai queria matar Davi, mas ele amava Davi. Houve uma ligação de alma, um sentimento muito forte, uma amizade verdadeira, uma amizade fiel, uma amizade pura. Que Jonatas, ele ajuda Davi a fugir do próprio pai. E aí quando chega, depois que eles morrem, né? E Davi se assenta no trono, em 2 Samuel 9, versículo 1, fala assim: E disse Davi, há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que ele faça benevolência por amor de Jonatas. Ele não falou que é por amor a Davi. A Saul, desculpa, mas por amor a Jonatas. Há alguém ainda da casa de Saul para que eu faça beneficência por amor a Jonatas, porque ele amava Jonatas também. Amor fraterno, irmãos, amor de amigo, amor fraterno. Então, como que eu faço essa quebra, esse desligamento de alma? Então, eu vou falar a oração, tá? É assim, você para o vídeo e vai fazendo, ok? Pai Celestial, quero neste momento confessar todos os meus pecados sexuais e todas as vezes que entreguei o meu corpo ilicitamente aos espíritos de prostituição. Porque todo relacionamento sexual fora do casamento está entregando seu corpo ao espírito de prostituição. Aí o que você vai fazer? Confessar, dando nome aos pecados. Então, toda vez que eu tive um relacionamento homossexual, toda vez que eu tive relacionamento... Aí você sabe o que você fez. Você que sabe. Você entre você e Deus. Ok? Então, até aqui, Pai Celestial, quero neste momento confessar todos os meus pecados sexuais e todas as vezes que entreguei o meu corpo ilicitamente aos espíritos de prostituição. Quero nesta hora também renunciar e desligar-me no mundo espiritual de cada parceiro com quem me envolvi no passado. Cite os nomes. O que você vai fazer? Então, quero neste momento desligar e também renunciar-me no mundo espiritual de cada parceiro com quem me envolvi no passado. O João, o Antônio, o Manuel, o fulano, cita o nome de cada um deles. Sabe por quê, irmãos? O diabo, ele não ouve pensamento, não. Quando você fala aqui no pensamento, só Deus está ouvindo. E ele precisa saber, ele precisa ouvir que você se arrependeu, que você está pedindo perdão, que você está confessando esse pecado, para depois você expulsar eles. Então, oração de expulsão de demônio não é no pensamento, não. É falando mesmo. Ninguém dá ordem para o outro no pensamento, não. Você dá ordem falando. Então, você vai citar todos os nomes dos parceiros aí com quem você se envolveu. Aí, a partir do momento, você vai falar: declaro que o meu corpo, a minha alma e o meu espírito estão separados dessas pessoas. Eu tomo a espada do espírito e corto todas essas ligações de alma. Eu ponho a mão no meu coração, aí você põe a mão no seu coração, e entrego todas as partes dessas pessoas que ainda permaneciam em mim. E devolvo. Tudo que é delas que ainda permanecia em mim. Então, você vai, né, tomar tudo aquilo que era delas e vai devolver em nome de Jesus, tá? Espera aí que eu perdi um aqui. E devolvo tudo que é delas que permanece em mim. E finalmente devolvo, e finalmente coloco o sangue de Jesus entre mim e cada parceiro sexual do passado, em nome de Jesus. Amém? Então, eu vou fazer a oração toda agora. Vou repetir tudo sem pausa, tá? Sem parar para explicar. Creio que vocês entenderam perfeitamente, ok? Pai Celestial, quero neste momento confessar todos os meus pecados sexuais e todas as vezes que entreguei ilicitamente o meu corpo aos espíritos de prostituição. Quero nesta hora também renunciar e desligar-me no mundo espiritual de cada parceiro sexual do passado, citando os nomes. Declaro que o meu corpo, a minha alma e o meu espírito estão separados dessas pessoas. Eu tomo a espada do espírito e corto todas essas ligações. Eu ponho a mão no meu coração e entrego todas as partes dessas pessoas que estão em mim. Devolvo tudo que é delas, que ainda permanece em mim.
E, finalmente, coloco o sangue de Jesus entre mim e cada parceiro sexual do passado, em nome de Jesus. Amém? Espero ter podido ajudar vocês com esse tema e que vocês possam colocar em prática. Amém? Até o próximo vídeo.